Olá, aluno, seja bem-vindo à aula da unidade 2 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, da disciplina de Informática Educacional. O primeiro item dessa aula é sistemas operacionais, e como definição, eu posso definir os sistemas operacionais como um gerenciador de arquivos que vai manter o sistema dentro do meu computador, fazendo a comunicação entre o hardware e o usuário final. Iniciando, a gente vai falar um pouco do Windows, né, que é um sistema operacional com suas edições, tá? Uma das edições aí do Windows é o Home, né? Essa versão, ela não é completa, é uma versão capada do Windows, diferente aí do Windows Pro, né? Que é um Windows mais completo, uma versão com mais ferramentas para você trilhar. Tenho aqui também a edição Education, e foi uma versão que foi criada, feita, né, para educação, né, para alunos, professores, com algumas ferramentas educacionais, que não existe na versão Home nem na versão Pro. Outra versão bem interessante é a Enterprise, versão bem operacional, voltadas para empresas, né, com bastantes ferramentas aí de business. Então, aí na sua tela, nós temos a imagem do Windows XP, Windows 11, Windows 7, Windows 98, né? Algumas versões aí do Windows, né? A gente teve Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, Windows 11, e estamos prestes a conhecer o Windows 12, né? Então, ainda nos sistemas operacionais, a gente tem um sistema de arquivos e pastas, né? Serve tanto para a gente organizar os nossos arquivos, né, armazenando documentos, músicas, fotos, vídeos, filmes, entre outros, né? E também para trilhar nos diretórios, né, nos caminhos, atalhos aí do sistema operacional. Existem alguns softwares natos e externos do Windows. Os softwares natos, a gente pode dar um exemplo como é o Notepad, que é o bloco de notas, né? Que vocês estão vendo aí na imagem. É um pequeno editor de texto, não como o Microsoft Word, né? Que tem bem mais ferramentas. O Notepad tem no máximo 4 guias, tá? Ele serve para fazer anotações, né? Notas, digitar textos. Outro item do Windows é a calculadora. Esse é um software nato, né? Que já vem junto com o Windows. Essa é a calculadora básica aí, mas dentro dela a gente pode também trabalhar com a calculadora científica e fazer conversões de outros elementos. A gente tem também o WordPad, né, que é um editor de texto também, claro que mais sofisticado do que o bloco de notas, o Notepad. Então, com ele dá para a gente produzir textos, fazer adições também, fazer inserções de imagens, etc. A gente pode até citar o Paint aí como um software nato também aí, do sistema operacional Windows. A gente tem também o painel de controle. Esse painel de controle ele é rico em ferramentas para controle do Windows, né? Dentro do painel de controle eu posso fazer alterações na hora e data, impressoras, dispositivos conectados ao meu computador, entre outros elementos. A pequena imagem do painel de controle, né? Com as opções, as ferramentas aí que existem dentro dele, né? Opções de internet, pastas de trabalho, sistema, gerenciamento de cores, mouse, teclado, e etc. A gente tem um controle aí basicamente, de todo o sistema operacional através do painel de controle. E aí, agora, falando de Linux, né? Que é outro sistema operacional aí para computador,
É também um gerenciador de arquivos, diferente do Windows. E temos aí algumas edições do Linux, como, por exemplo, o Ubuntu, Fedora, Debian, entre outros que a gente pode citar. É, a gente precisa saber também entender que o sistema Linux é um sistema de código aberto, ou seja, o usuário ele pode fazer modificações nesse sistema, né, nos diretórios, nos acessos, nas permissões, qualquer elemento do sistema operacional, né? Você pode codificá-lo e modificar todo o sistema operacional Linux, né? Essa é a diferença aí para o sistema Windows, né? O sistema Windows é um sistema fechado, pago, né? Para mim instalar, eu tenho que comprar ele, comprar uma licença e instalar no meu computador, tá? O sistema Linux também tem um painel de controle, né? Ele vai fazer todas as alterações dentro do sistema, do núcleo do sistema e do Linux. E normalmente essas alterações são feitas através de linha de comando. E aí na sua tela uma imagem, né, que representa aí o sistema operacional Linux. Nessa edição aqui a gente tem a edição do Kali Linux, né, por exemplo. Processadores de texto. Como definição, a gente pode definir que ele é um programa ou um software, né, de computador que vai permitir criar, editar, formatar ou imprimir documentos de texto. Eis aí uma imagem, né, um processador de texto. No caso aqui da tela de vocês, vocês estão vendo a tela do Microsoft Word. E aqui na setinha acima, vocês estão vendo, essa é a barra de acesso rápido, onde eu tenho algumas ferramentas, né, de acesso rápido. Por exemplo, o botão de salvar, o botão de voltar, tá? Se eu clicar nessa setinha aqui, vai ter mais opções para trilhar. Aqui mais abaixo eu tenho as guias do Microsoft Word, né? Guia arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referências, tá? Todas elas são guias e dentro de cada guia vai ter ferramentas como essas aqui que vocês estão vendo, né? A guia que a gente está aqui é a página inicial e aqui tem as ferramentas de colar, copiar, pincel de adição, negrito, itálico, sublinhado e etc. Aqui acima tem uma barra de títulos, que no título ele mostra documento um Word, mas se eu salvar esse documento com o meu nome, Mário, por exemplo, no lugar do título documento um vai ficar meu nome, Mário, tá? Por isso que é chamado de barra de título. Eu tenho também alguns grupos, né? Aqui abaixo das guias temos alguns quadradinhos fechados, tá? Eles são chamados de grupos, né? Por exemplo, grupo de área de transferência, né? Grupo fonte. Outro quadradinho aqui, grupo parágrafo, né? Grupo estilos e etc. Lá abaixo eu tenho barra de status, tá? Barra de status mostra se o documento está pronto ou acessível, né? Ou se está tudo certo. Normalmente ele mostra aqui abaixo, né? Qual o status do documento. E do lado direito aqui inferior, né? Eu tenho a barra de zoom. Entre 0 a 100% eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu documento, né? Software de edição na tela de vocês, só para a gente ter uma ideia, né? Coloquei até uma tela negra aqui, mas isso pode ser editável. Posso colocar um fundo branco, tá? E aqui eu tenho as guias, né? Como eu mostrei para vocês. Cada guia, se eu mudar aqui para inserir,
Ele vai mudar aqui as ferramentas, ó, como vocês viram, né? Agora eu tenho folha de rosto, página em branco, tá? Rodapé, cabeçalho. Se eu clicar aqui em design, ele já vai mudar as ferramentas, né? Mudou aqui para temas, cores. Então, cada guia dessas, vou ter uma gama de ferramentas, tá? Então, eu posso, né, por exemplo, dar um igual rend, vou colocar aqui, pronto. Aquele comando, pessoal, que eu digitei é igual, né, o símbolo de igual, rand, né? Abri parênteses, coloquei um 6,5, ou seja, eu tenho cinco parágrafos aqui com 6 linhas, cada um. Aquele comando aí serve para fazer isso. Fiz isso só para fazer uma demonstração para vocês de como funciona o editor de texto, né? Tudo que eu for fazer, pessoal, no editor de texto, no Word, tenho que selecionar meu texto, tá? Primeiro, ou seja, eu posso selecionar meu texto clicando e segurando e arrastando o mouse em cima do texto para qualquer lado, tá? Então, fazendo isso, aí sim eu consigo formatar o meu texto, né? Colocando ele em negrito, itálico, sublinhado, né? Para deixar ele com essa linha abaixo, tá? Posso clicar de novo para retirar, certo? Posso colocar ao centro, justificar ele aqui nessa ferramenta, tá? Então, sempre que eu for fazer uma alteração, seleciona antes o texto, tá? Depois, clica nas alterações se você quer fazer, tá bom? Vamos voltar aqui a apresentação, novamente, tá? Vamos aqui para o software de apresentação. E no nosso caso, a gente vai trabalhar com o PowerPoint, tá? Da Microsoft. Então, software de apresentação é um programa de computador que permite a criação e apresentação digital de slides, tá? Outra característica, ele tem uma proposta de criar tópicos, frases curtas, né, para apresentação. Então, não adianta a gente querer colocar um texto aí de, sei lá, 50 linhas dentro do PowerPoint, né? Fica inviável, né? O PowerPoint, inclusive, é essa ferramenta que eu estou utilizando agora, tá? Normalmente você coloca ou frases curtas ou tópicos, tá? Para trabalhar com ele. Então, além de slides, pode ser criado também imagens, gráficos, né? Na barra inserir, na guia inserir, desculpe. Né? Na guia inserir eu consigo colocar imagens, gráficos, entre outros, dentro da minha apresentação, tá? Até mesmo GIF animados. É possível até mesmo criar formas, né? Ou imagens. Essas formas são formas pré-prontas, né? No PowerPoint, triângulos, quadrados, estrelas, sol, nuvens, né? Então, esses elementos eu posso ir construindo, né? Formando outras gravuras, desenhos dentro do PowerPoint, né? Mesclando elas, juntando, unindo. Então, essa aí é a cara do software de apresentação, né? O editor de slides da Microsoft, PowerPoint, né? Bem parecido aqui às guias com o Word, né? Se vocês observarem, tem a guia arquivo, inserir, desenhar, design, transições, animação, apresentação, tá? Algumas são diferentes, como transições, animações, apresentação de slides, gravar, né? O resto basicamente é a mesma coisa, tá? Outro camarada aqui que a gente vai ver é o software de planilhas. No caso, a gente vai ver o Microsoft Excel, tá? Que é da Microsoft também. É uma ferramenta que permite organizar, analisar, representar dados e linhas e colunas também. Os dados são organizados em uma grade de célula que pode ser formatadas e editadas, tá? Então, o Excel, ele tem forma de linhas e colunas, né? Não sei se alguém já viu, mas de qualquer forma a gente vai apresentar ele aqui também, tá? Funciona como um sistema matricial parecido, né? Um sistema de matrizes com linhas e colunas. E é capaz também de criar fórmulas e funções, tá?
Então, através do Microsoft Excel, a gente consegue fazer cálculos matemáticos, criar fórmulas, né, diferentes, e executar funções também que já estão prontas dentro do Excel. Você só vai utilizar elas, tá? Outro item aqui, outra característica, né, do software de planilhas é que ele é capaz de resolver cálculos matemáticos, tá? Eu vou sair aqui da apresentação para mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui do Excel. Ele já está até aberto aqui. Eu vou tentar dar um zoom aqui na barra de zoom aqui embaixo, né? Esses quadradinhos ficarem maiores. Pronto, prontinho. Só eu posso criar aqui planilhas, tabelas, tá? Eu posso colocar, por exemplo, um ID, eu posso colocar aqui item, né? Colocar aqui preço. Pronto, facilitar aqui. Eu posso colocar o ID 1, né? 2, vou digitando dentro desses quadradinhos, tá? À medida que eu vou digitando, eu posso ou clicar com o mouse ou usar as setas do teclado nesses quadradinhos, né? Clico em cima e digito o que eu tenho para digitar, tá? Então, item, eu posso colocar aqui banana, né? Posso colocar feijão, né? Macarrão. E posso atribuir um preço, né? Em cada um deles. Vou botar 5,30, 7,50. Estou colocando preços aleatórios só para a gente ter uma ideia aqui de como funciona, tá? Ficar aqui R$ 4,10. Pronto. Aí, tem uns preços aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, eu só quero total de preços, né? Posso criar aqui célula com nome total, tá? Pessoal, as células são a junção de uma linha com a coluna, tá? Por exemplo, a palavra total, ela está na célula E, né? Porque está na coluna E aqui. E está na linha 7, né? O Excel tem até as linhas aqui na lateral, né? Com os números das linhas. Então, o nome dessa célula é E7, que vai estar aqui, ó. Vai estar aqui em cima no canto esquerdo superior, tá? A célula E7. Então, total, para mim calcular esse total, eu tenho que somar esses três elementos aqui. O 5, o 7 e o 4, né? Por exemplo. Pessoal, sempre que for fazer uma fórmula, uma função, digitar o igual. Sinal de igual antes, tá? E aí eu vou colocar igual, eu posso clicar em cima do valor aqui, do primeiro valor, 5,3, né? Vou clicar no sinal de mais, tá? Vou clicar no segundo item com o mouse, que é 7,5. Cliquei, ele já apareceu o número da célula, F4, né? Vou dar um mais aqui no teclado e clicar no último valor. Pronto, né? Fiz uma fórmula para somar esses três elementos, tá? Então, eu vou dar um Enter no teclado e ele vai me dar o quê? O valor total, né? Desses elementos. Professor, tem outra forma de somar? Tem, eu posso utilizar o igual soma, que é uma função do Excel, né? Quando eu digito igual soma, já aparece aqui, né? Algumas opções de qual função eu quero. Eu quero a soma, eu quero só somar aí, né? Então, eu quero somar quem? Eu posso só selecionar, pessoal, os três números aqui, tá? Que ele vai me dar aqui já as células, né, de F3 até F5, que é exatamente essas aqui dos valores, né? Eu vou fechar parênteses. Essa aqui é a função soma, galera, tá? Essa é a função soma. Dá um Enter, dá mesmo resultado. Posso somar dessa forma, né? Somando de um por um elemento, então utilizando a função soma aqui, tá? Inclusive aqui na barra de fórmulas fica, né? É a função que eu utilizei, tá? Se eu clicar aqui na outra soma, né, de forma manual, ele aparece F3 mais F4 mais F5, tá bom? Só para a gente ficar mais familiarizado com a ferramenta aí do Excel, tá? Tinha, galera, esse é o Excel.
Uma frase aí de motivação para vocês, tá? Uma frase de encerramento da nossa aula. Um autor desconhecido disse: apreciando cada passo, mas já sonhando com as próximas conquistas. Obrigado pela atenção e até a próxima unidade.